Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar a respeito das linhas de crédito da Caixa Econômica e também entender se a certificação no PBPH, no SEAC 2021, ela é obrigatória para você conseguir obter os recursos da Caixa. Então vamos lá! A gente tem aí, vou falar principalmente de duas linhas de crédito da Caixa Econômica. Uma delas é o PEC, que é o Plano Empresário. Essa linha de crédito, a Caixa avalia aí a questão do risco, da sua empresa, a avaliação da parte de engenharia e também a questão jurídica. Na verdade, isso ela avalia basicamente em todas as linhas de crédito, certo? O que acontece no PEC? A Caixa, ela aprova um determinado limite de crédito para sua empresa e o restante do recurso fica por sua conta obter. Então, ela trava esse limite de crédito, independente do valor da sua obra. Então, por exemplo, se a sua obra custa 10 milhões e conforme a sua avaliação financeira junto à Caixa, você conseguir um crédito de 5 milhões, você, como empresário, é responsável por conseguir os 5 milhões restantes. Não importa a fonte, mas a Caixa vai financiar para você os 5 milhões baseados na sua análise de crédito, certo? Aí, nesse caso, a empresa ela tem que ter condições de obter recursos por outros meios, seja por um recurso próprio, venda de algum imóvel seu, ou recurso particular. Mas o financiamento da Caixa, no caso, não garante 100% do custo da obra. Quando a gente fala no apoio à produção, aí isso muda, tá? No apoio à produção, a Caixa ela avalia o custo da obra e ela garante esse financiamento independente do valor, não tem um teto travado com relação a esse custo. Porém, ela faz gestão, então, 100% desse custo. O que acontece? Parte do recurso desse financiamento ele vai acontecer por conta da pessoa jurídica e parte referente ao financiamento da pessoa física. Então, qual que é a sacada do apoio à produção? Ela é a melhor linha que a construtora pode ter, porque você pode executar a obra usando o recurso proveniente do financiamento do comprador, do usuário, Então, o que acontece? A sacada para o apoio à produção é a velocidade de venda. Quanto maior for a velocidade de venda, menos recurso ou menos financiamento da pessoa jurídica você vai utilizar. Então, você vai conseguir digamos que você consiga vender 80% das suas unidades. Então, esses 80% vão ser financiamentos dos usuários, dos mutuários, e esses mutuários vão estar pagando a execução da sua obra, sendo que somente 20% dos recursos vão vir de um financiamento da pessoa jurídica. Então isso é muito bacana, porque você não fica pagando juros referente a esse dinheiro, que vai ser utilizado para a execução da obra. Então ele é bastante interessante, tá? Para essas duas linhas de crédito, a gente tem duas possibilidades de origem do recurso, tá? Esse recurso pode vir do SBPE. No SBPE, você consegue aí um financiamento de 85% do custo da obra, limitado a 60% do VGV, certo? O que acontece? A Caixa, para essa linha, essa origem de recurso, ela tem um limite anual, um orçamento anual. E aí bate aquele desespero, por quê? Porque conforme o ano inicia, ela tem um recurso X, vamos dizer que fosse 10 milhões, por exemplo. Conforme as empresas vão utilizando, vão fechando os contratos e obtendo esses recursos, ele vai reduzindo. Então, às vezes, chega aquele desespero que diz, meu Deus, em setembro o dinheiro da Caixa está acabando. Ou seja, aquele orçamento anual, ele está se esgotando. Então, quer dizer que você só vai conseguir pegar o orçamento do ano seguinte. Então, obviamente, quanto antes você consegue aprovar ali o teu financiamento, é melhor. Então, isso que existe uma limitação com relação à quantidade de recursos disponibilizados no ano, tá? Ele tem uma taxa de juros diferenciada conforme o teu rating na Caixa. O que é esse rating? É a tua avaliação de risco ali, é como que você está posicionado lá dentro. Então, veja,
Quando você tem uma certificação no PBPH, por exemplo, isso é uma segurança para a empresa, então melhora o seu rating. Quando você tem uma certificação no selo azul da Caixa, isso melhora o seu rating. Por quê? Porque o risco para o banco diminui. Nesse caso do SBPE, a certificação ela não é um requisito obrigatório, mas ela melhora o seu rating porque o risco do banco diminui. Então você tem mais chance de conseguir o recurso, certo? Mas não é um impeditivo. Diferentemente, quando o teu recurso tem origem no FGTS. Quando o teu recurso vem do FGTS, aí existe uma exigência da certificação no PBPH, no SIAC 2021, né? Hoje, na versão 2021. Mas uma exigência que sua empresa seja certificada no programa do governo federal, que é o PBPH, certo? É uma exigência aí do Conselho Curador do FGTS, tá certo? Nesse caso do recurso do FGTS, você tem um teto de juros aí de aproximadamente 8% ao ano e a construtora consegue financiar 100% do custo da obra, tá? Quando a gente usa recurso do FGTS, existe uma exigência maior com relação aos requisitos de acessibilidade. Por quê? Porque aí existe um contexto social de que as pessoas elas têm que conseguir ter acesso a todas as áreas aí comuns da edificação, bem como a gente vai ter aquela exigência de unidades adaptáveis, né, que hoje é de 3%. Então, quando a origem do recurso é FGTS, a gente tem que ter uma atenção especial a essa questão da acessibilidade, certo? O que você precisa saber, né, se você pensa em obter um recurso? Primeira coisa, empresas recém-abertas não têm condições de pleitear a obtenção desse financiamento, né, na Caixa. Por quê? A Caixa exige que você tenha 2 anos de abertura da sua empresa, rodando ali a questão fiscal, né? Você tem que ter balanço fechado e tudo mais. Por que ela considera 2 anos? Porque na construção civil, o nosso processo é cíclico, né? Você pode ter um ano teoricamente ruim, que foi um ano onde você teve a maior parte dos desembolsos, então muitas vezes o teu fluxo de caixa não é bom porque você tem mais saídas, às vezes você tem que bancar e pagar os materiais, então você está na fase do gasto e não da receita, você não teve a entrada, só a saída. Então, para compensar isso, a Caixa faz uma avaliação de 2 anos, porque aí você vai tentar pegar um período maior e não gerar um prejuízo na sua avaliação, porque na hora que você avalia um único ano, você pode pegar um ano muito bom, que não representa que aquela empresa tenha uma boa capacidade financeira, ou você pode pegar um ano muito ruim. Então, mesmo ela tendo capacidade, ela está num ano ruim e isso acaba prejudicando a avaliação, tá? A Caixa, então, olha, o balanço patrimonial, o balancete, tá? Ela coloca aí todas as informações no sistema, tá? E aí ela vai fazer uma avaliação disso. Você completa o ciclo, como eu falei, de tudo. Não existe, por exemplo, um limite de faturamento. Para a Caixa, não importa o quanto a sua empresa fatura, importa o resultado, a diferença entre entrada e saída, né? O que sobrou. Então, o resultado daí do seu balanço, tá? Então, não é faturamento. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a empresa acha que o que importa é o faturamento dela e não é. Não existe um valor mínimo, tá? Então, de faturamento, mas existe um valor mínimo da operação. Então, a operação na Caixa gira em torno de 1,5 milhão, né? Aproximado, claro que dependendo da época em que você estiver assistindo esse vídeo, isso pode variar. Tudo que eu tô falando aqui também pode mudar a qualquer momento, né? Então, essa é a condição que a gente tem hoje, inclusive referente a informações de gerente de agência, né, que atua nessa área. Então, aqui também a gente trocou uma ideia e pôde confirmar essas informações, ok? Então, o que mais interfere na hora de você conseguir o recurso, tá? O seu relacionamento com o banco, obviamente, né? O banco, ele prioriza aqueles clientes que têm algum tipo de relacionamento. Isso vale para pessoa física ou jurídica, né? Você pode saber quando você vai abrir a sua conta pessoa física no banco, o que acontece? Ah, você não quer um cartão de crédito? Ah, você não quer pegar e comprar uma carta
Ai, fugiu, consórcio, né? Então, essas questões. Então, tudo que você se relaciona com o banco melhora a tua condição de financiamento. Então, nesse caso, tá? É muito importante a gente entender essa questão, que ou você já tem um relacionamento com a Caixa e isso vai facilitar já a sua análise, ou se você não tem, você vai precisar ter, tá? Porque ela vai dar prioridade conforme o relacionamento que você tem também, tá? Que relacionamento é esse? Depende. Vocês sabem como o banco funciona. Tem épocas que eles querem vender mais um produto, menos outro, e isso vai mudando conforme o tempo. Então, com certeza, o gerente vai te oferecer o que for o produto do momento. E aí, cabe a você avaliar se é interessante para você fazer esse produto, fidelizar ali, né, ter esse relacionamento com o banco ou não, tá? Mas normalmente isso é um pré-requisito, tá? Outra coisa importante a saber, muitas empresas, principalmente que estão nessa fase de começar a entrar na incorporação, começar a buscar o recurso da Caixa, começar a pensar em fazer Minha Casa Minha Vida, ela ainda às vezes não tem noção do que é a norma de desempenho, certo? Quando você assina o contrato com a Caixa, você assina um documento dizendo que você atende a norma de desempenho, né? E a Caixa, em momento algum, ela confere, ela acredita na sua palavra, não só na palavra, né? No documento que você assinou, que você realmente atende, tá? Porém, lá no teu contrato vai dizer que em algum momento ela pode solicitar, a qualquer momento ela pode solicitar as comprovações devidas. Então, para você assinar o contrato, ela não exige nada, mas em contrato diz que a qualquer momento ela pode solicitar. Muito importante que você tenha atenção a isso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, inclusive, você pode olhar aí nas redes sociais, a gente atua bastante nessa área de norma de desempenho, e você pode se informar um pouco mais sobre isso e o que isso significa, né, para o seu empreendimento, tá? O que acontece também? A Caixa, ela tem disponíveis os kits, né, que você pode acessar no próprio site com a documentação que você precisa preencher. Então, a gente tem a tal da FRE, né, que é uma ficha aí onde você vai ter todos os dados, vai ter os levantamentos, os custos de obra e tudo mais, né, vai ter uma série de informações ali. Mas a gente também tem, para obras menores, a possibilidade de ter algum kit mais simplificado, tá? O que também é importante a gente saber, tá? Que a Caixa, ela tem um programa que se chama de Olho na Qualidade. E esse programa, ele existe para intermediar, fazer o meio de campo entre a construtora e o usuário, tá? Quando o usuário faz uma reclamação, a Caixa vai estar intermediando ali, né, para que a construtora atenda e resolva os problemas. Se a construtora não resolve dentro do que é previsto, nos prazos previstos e tudo mais, ela vai entrar no CONRES, que é uma lista negra da Caixa, tá? E isso muitas vezes bloqueia o acesso a financiamentos, tá? E é bem importante, assim, o engenheiro responsável, ele tá associado a isso, e muitas vezes até os sócios da SPE. Então, é sério. Então, quando você faz, a Caixa, ela quer ter a garantia. Então, por isso, várias exigências, por isso a certificação e tudo mais. Ela quer que o imóvel seja um imóvel de qualidade, porque o imóvel é a garantia dela. E ela não quer problema com o usuário, né? Então, tem esse de olho na Caixa, e se a construtora não fizer os atendimentos solicitados ali, ela pode entrar nessa lista negra, tá bom? Então, é importante. Importante também falar que o de olho na qualidade, ele é aplicável independente da linha que você está usando. Pode ser SBPE ou pode ser o FGTS, e se aplica da mesma forma, então é super importante, tá? Para dar início, então, você tem que fazer o cadastro no CIOP, então você vai preencher a FRE, que ela tem os parâmetros máximos e mínimos, a Caixa determina ali os parâmetros máximos e mínimos. Ela, na verdade, quando você faz a FRE, ela faz essa avaliação de viabilidade, na verdade, do teu empreendimento, porque a Caixa, ela não libera recursos, né, se o teu empreendimento não for viável, se o teu custo para construir for maior do que o custo do que você vai, do que a receita do que você, depois que você vender. Então, ela não faz a liberação se não for viável. Então, esse é o primeiro passo, tá? E aí, depois, assim, ela não vai não vai considerar a FRE na análise financeira em si, porque isso vai ser uma próxima etapa. Tá? E tem o Incorpora Fácil, que é uma outra
É um kit mais simples, vamos dizer assim, tá? Só que ele é aplicável para poucas unidades. Então, você consegue dar entrada utilizando o Incorpora Fácil, porém, para empreendimentos de até 30 unidades. Não mais do que isso, tá bom? Então, passei um pouquinho em linhas gerais como que funciona a questão das linhas de crédito, né, das origens dos recursos e mais ou menos como funciona a questão também das exigências. Então, veja, a certificação, né, da construtora no PBQPH, né, no SEAC, ela é uma exigência quando o recurso provém do FGTS, mas ela é um diferencial para o seu rating quando você vai usar questão a recurso do SBPE, certo? Se você precisar de qualquer tipo de ajuda ou esclarecimentos em relação à certificação, né, a implantação do sistema de gestão da qualidade baseado no SEAC 2021, né, que atende ao programa do PBQPH e que vai te ajudar, né, a obter esse recurso via banco, você entra em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer tudo para você, ok? Então, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!